Obrigado, né? Você sabe, eu tô cansado de dizer, mas ao mesmo tempo eu já descanso. É um prazer ter você aqui conosco, tá legal? Você que nesse instante para o trânsito, para o trabalho, para o estudo, larga a vida um pouquinho, porque agora é você aqui. É o podcast que cuida de você. Muito obrigado mesmo. E hoje nós vamos cuidar o quê? Nós vamos cuidar da sua intimidade, do seu prazer, tá legal? Daquele seu momento de desejos, né? O assunto hoje vai ser educação sexual, ou literalmente dizendo, o podcast de hoje tá um tesão. Pronto. É assim, mas antes... É um tesão também quando você vai lá no portal, você vai lá no Agora e Você, podcast no YouTube. E por favor, dá o seu joinha, dá o seu gostei, tá legal? Dá a sua curtida. Você pode comentar, você pode criticar, você pode sugerir pautas, compartilhe, mas participe. Participe de maneira intensa e nos ajude nisso, porque é dessa forma que o YouTube reconhece que nós temos aqui um conteúdo que merece muito mais atenção e ele vai distribuir esse conteúdo para muito mais pessoas. Especialmente o assunto de hoje, né? Pode parecer um assunto masculino, mas não é não. O que é bom para um lado é bom para os dois lados, né? E o meu convidado que está aqui hoje, ele cursou a Universidade do Paraná, também cursou a Universidade do Columbia em Nova York, a Universidade de Harvard, que vocês sabem fica em Massachusetts, também nos Estados Unidos. Ele ingressou mais tarde na ISSM, que é a Sociedade Internacional de Medicina Sexual, não é fraco não. Ele é membro do Comitê dos Jovens Pesquisadores, CEO, médico responsável pelo Instituto Homem, que você vai conhecer um pouquinho mais aqui a respeito, é autor do livro O que você precisa saber sobre a sua sexualidade. É um livro muito legal, está aqui também exibido para você, nós vamos ter mais detalhes daqui a pouco. Bem-vindo, meu amigo Dr. Flávio Machado. Prazer. Rapaz, que legal. Ô, cara difícil, tá sempre em congresso, convenção, é Japão, acho que até para os ursos lá no Polo Norte ele está dando palestra. Tudo bem, Dr. Flávio? Tudo bem, Oscar, um prazer imenso estar aqui falando com você, prazer imenso estar participando desse projeto maravilhoso. Muito Agora obrigado. É Você, que é um podcast que realmente está tendo assim uma entrada muito grande, está tendo um alcance muito grande. E você sabe, né? Me chamou, eu tô junto porque realmente eu sou fã. Agora, falar sobre esse assunto para mim tá no sangue, né? Tá fácil. É convidar pizzaiolo para comer pizza, né? É fácil. Vou dizer uma coisa para você, já agradecemos todo mundo, agora é você, tá? Isso daqui é a xícara do nosso programa. Ah, que legal. Caneca. Aí, gostei. Que você está vendo aí, ó. Você legal. Que... Aí, ó, é essa daqui, né? É essa aí, ó. Você que tá em casa, tá no trabalho, tá no carro, essa aqui, ó. Agora é você. Legal. Outro podcast, tá? É um presentinho nosso para você. Obrigado. E eu começo aqui perguntando para você o seguinte, cara, é sempre a primeira pergunta para casos de médicos aqui. Plano de saúde cobre tratamento sexual, Dr. Flávio? Essa é uma pergunta que ainda está meio que sem resposta, porque a ANS é um órgão que obriga ou não os planos de saúde cobrirem alguma coisa, algum serviço de saúde. A princípio, a medicina sexual masculina é uma área que não é regulamentada no Brasil. Puxa vida. Infelizmente, apesar de ser uma área muito reconhecida fora do Brasil, de ser muito bem desenvolvida, aqui no Brasil ainda não é uma área de atuação reconhecida pelo CFM. Então, por esse motivo, a ANS ainda não obriga os planos de saúde terem médicos especialistas nessa área nos planos de saúde. Então, infelizmente, a resposta é não. Ainda não temos essa obrigatoriedade, mas existem aí médicos membros da ISSM, médicos responsáveis que realmente podem oferecer esse serviço aqui a nível nacional. Muito bom. Agora, a acessibilidade financeira, doutor, porque esse assunto, saúde sexual masculina, felizmente vem deixando cada vez mais de ser uma coisa distante, um tabu, uma coisa isolada. As pessoas procuram cada vez mais não só se tratar, mas também saber sobre o assunto. Então eu pergunto, a acessibilidade financeira, eu quero dizer, hoje em dia é um tratamento acessível? Uma pessoa de classe média, assim, já é possível desenvolver um tratamento? Sim, o que eu posso falar para você, Oscar, é o seguinte. Lá, o público que a gente atende no Instituto Homem é um público A, B, C e D.
Então as pessoas até imaginam, né? Falam assim, não, mas lá no Instituto, como é uma clínica premium, né? É uma arquitetura assinada, é um negócio bacana. Então realmente vocês vão atender só A e B lá. Não, nós atendemos realmente todos os públicos, é onde a gente está. Então assim, a gente está no Brasil, a gente está no país de terceiro mundo. Então se a gente fizer uma coisa inacessível do ponto de vista financeiro, a gente não vai conseguir oferecer isso para o público em geral. Claro que assim, quando a gente fala sobre alguma coisa específica, quando a gente fala sobre uma coisa exclusiva, que é o nosso caso, que hoje a gente desenvolveu, graças a Deus, um método de diagnóstico e de tratamento bem específico, bem elaborado, de acordo com normativas e protocolos internacionais. Então tudo isso tem um preço embarcado, querendo ou não, tem um grau de dificuldade que a gente teve para conseguir chegar nisso. Não é algo caro, mas também eu posso dizer para você que não é algo que é inacessível e é difícil também. A gente consegue equilibrar as coisas, porque tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Sim, queria avisar você, se você quiser recomendar alguém, ou mesmo você quiser se tratar, o Instituto Homem, do qual o Dr. Flávio Machado é CEO, tem em vários lugares. Então, isso facilita com que eles possam assistir a diversos tipos de público, diversas faixas econômicas, né? Então, acho que tudo na vida, cara, você não deve se condenar ou não antes de consultar, né? Com certeza. É bem interessante porque as pessoas... É uma quebra de paradigmas. Falar sobre isso até é interessante porque o Instituto ele é uma oportunidade em todos os aspectos. Porque o cara que é classe C e D, ele entra no Instituto e ele fala, nossa, eu jamais entraria numa clínica assim, né? Com esse nível de sofisticação e tudo mais. Mas o cara de A e B, ele se sente em casa também, né? Porque ele já está acostumado, ele sabe que existe esse mundo. Mas é uma oportunidade para todos eles, porque todos eles sofrem do mesmo problema. Todos eles precisam a mesma coisa, que é o quê? Saúde sexual masculina. Então, independente, eu falo, né, para as pessoas, se é um diretor de uma multinacional, se é um operador de máquinas, ou se é um motorista de aplicativo, ou de qualquer outra área, ele é um ser humano igual, tem 100 bilhões de neurônios, da mesma forma, ele precisa de um atendimento exclusivo, porque, querendo ou não, isso é muito delicado falar sobre isso. Então, todos os homens que entram no Instituto, a gente já chega assim, admirando o cara. Porque, cara, o que ele teve que vencer para ele entrar por aquela porta, né? Então, ele precisa disso. Independente do que ele é lá fora, dentro do Instituto, ele é uma pessoa que precisa de atendimento, precisa de cuidado, precisa de algo realmente que vá ser efetivo para ele e que faça diferença na vida dele, né? Você falou uma coisa muito importante, eu vou reforçar com uma analogia. Quando o Dr. Flávio diz que entra ali, o ambiente sofisticado, isso aqui não é para mim e tal, talvez até bata na pessoa, em você, um desejo de não ficar constrangido. Eu só vou dizer o seguinte, você, meu amigo, vai numa festa, você tem o costume de usar smoking? Você tem smoking no teu guarda-roupa? Gravata borboleta, você tem summer no teu guarda-roupa? Sapato bico fino de crominho, bonitão? Camisa de babado, você não tem. Então se você vai num casamento, você vai alugar, você vai se colocar naquela posição e você não deixa de ser você. A mesma coisa acontece com a mulher, aluga um longo, vestido bonito. Ninguém deixa de ser ninguém por causa do ambiente ou por causa da roupa, tá? Isso não pode nos mover. Então isso que ele está colocando, se acontecer de vocês se tratar lá no Instituto Homem, achar que o ambiente é muito sofisticado, é a mesma coisa. Você tem que se reger por quem você é e pelo que você busca. O Dr. Flávio, ainda há muita resistência para o homem se entregar à busca desse tratamento? Quer dizer, muita gente fica com vergonha? O primeiro passo que realmente é o mais difícil. E não estou falando aqui só uma palavra clichê, não. Uma coisa assim, sem sentido. Porque realmente o primeiro passo, ele envolve aceitar que eu não sou infalível. E isso pra gente, nessa área da saúde sexual, significa aceitar a possibilidade de não ser aquele homem que eu achava que eu era. E é muito forte isso. A nossa cultura, ela
ela busca sempre essa perfeição nessa área, essa incapacidade de errar. É como se não fosse autorizado para a gente ter falha nessa área sexual. E é isso que bloqueia tudo. O tabu, ele vem para travar. Muitos homens não procuram ajuda, muitos homens se calam, muitos homens sofrem sozinhos, porque isso vai trazendo uma vergonha, um medo de se expor. Às vezes nem para a esposa, né? Só fala, não quero, tô com dor de cabeça. E isso daí vai travando tudo. Porque aí um problema vai levando a outro. Quanto mais você vai deixando o tempo passar, pior vai ficando a situação. Porque é um processo que ele vai piorando ao longo do tempo. E aí você se sente o último cara do mundo, né? Você se sente que você não pode mais, você precisa colocar outras coisas na sua vida. Então, é muito difícil. É esse primeiro passo de procurar ajuda, sabe? De ir atrás. De assumir que eu tenho que me tratar. Exatamente. É isso que bloqueia tudo e deixa o cara... Os estudos mostram que os homens esperam de 5 a 10 anos para procurar ajuda nessa área da medicina sexual. Caramba. E é isso que faz o cara esperar de 5 a 10 anos. É esse bloqueio, esse tabu. Tá bom. Agora, uma coisa importante. Para você que às vezes não vai se tratar, porque fala, porque o que eu vou falar para minha namorada, minha esposa, minha companheira? Como é que a mulher pode ajudar nesse momento? Porque é um tratamento, acaba sendo para felicidade de ambos os lados, né? Uhum. É muito interessante o crescimento dessa participação feminina nesse processo. Porque há 10 anos atrás, quando eu comecei a atuar na área da medicina sexual, praticamente não existiam mulheres entrando em contato. E ao longo dos anos, principalmente aí dos 3, 4 anos agora, a gente tem visto uma participação feminina muito grande. Hoje, eu posso dizer para você, Oscar, que 30% de todos os contatos que nós recebemos é de mulheres. Olha que legal isso, hein? Isso é muito importante, porque mostra o papel da mulher nisso, né? Porque ela agenda o check-up, né? A mulher já agenda o check-up, agenda já o urologista para fazer o check-up da próstata, agenda o cardiologista para fazer o check-up do coração. E ela está incluindo o instituto nisso, está incluindo a medicina sexual também nesse contexto de prevenção, de melhoria, de autocuidado, de bem-estar desse homem. Aos poucos, a mulher está entendendo que ela é aquela propulsão, aquele empurrão para esse primeiro passo. Então é o que tem acontecido. Aconteceu já, o cara chegar na frente da minha consulta e falar assim, doutor, eu vim aqui. Eu falei, mas qual que é o motivo de você vir? Eu não sei muito, a minha esposa que mandou eu vir. Então quer dizer... Eu não sei muito, é legal, né? Eu não sei muito porquê, mas a minha esposa que agendou. Então isso mostra como a mulher ela tem esse poder de melhorar, de trazer saúde para o homem. A gente é muito cabeça dura, né, Oscar? Muito, né? E elas são cabeça aberta, elas são... São mais providenciais, né? Elas são muito mais decididas. Isso daí está fazendo muita diferença na vida sexual de nós homens. Entendi. Agora, atenção, isso daí, você que tem filho, você que tem sobrinho, neto, ou você que está nessa faixa etária, né? Para quem está começando, o Dr. Flávio Machado, se bem que tem gente que aos 80 anos ainda está começando, mas tudo bem. De que maneira um homem não deve começar errado para preservar permanentemente ou pelo maior tempo possível a sua saúde sexual? Hoje, nós temos uma faixa etária de atendimento muito ampla. Tá. Também, mesma coisa, há 10 anos quando eu comecei, era só a terceira idade, era só 60 a mais que aparecia para consultar. Hoje mudou, mas mudou drasticamente. É mesmo? Drasticamente. Você recebe muito jovem lá? Muitos jovens, adolescentes. A gente estava até brincando, né? Agora, fora do ar, veio alguém da equipe aqui, que é novinho. Você falou, não, você não vai precisar do Dr. Flávio ainda. Eu falei, olha, mas tem muita gente da tua idade que eu estou atendendo. Caramba, até mais novo, né? Até mais novo. Caramba. E é porque é o que acontece. Hoje, tem muita gente procurando adolescentes, jovens adultos, que às vezes nem começaram a prática sexual,
Mas eles estão procurando a gente por questão de prevenção, saber se está tudo bem. Não é o que a menina faz? Sim, claro. A menina não vai no ginecologista antes de ter a primeira relação? Sim. Por quê? Por questão de prevenção, para ver se está tudo bem, para fazer usar o método contraceptivo. E vai depois também, se tem qualquer irregularidade, ela não vai perguntar para uma amiga, claro. Eu faço passo hipoglógico? Não é assim. Exato. O homem não, o homem chega para o amigo e fala, pô, o que você fez aí? Toma isso daqui que resolve. Então quer dizer que a gente tem visto isso acontecer. É muito legal porque a gente precisa pensar que também essa expectativa no início, ela pode afetar também. Sim. Hoje, o que nós temos de parâmetros? A gente não aprende isso na nossa casa. Felizmente, poxa, por mais aberto que seja um pai ou uma mãe, nunca um pai vai chegar a explicar o que é ejaculação precoce para um filho. É verdade. Porque ele nem sabe o que é isso também. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa que esse jovem ele tenha informação, mas não informação de Google, informação de credibilidade. É onde que a gente vem divulgando também o livro, porque a gente precisa que essa pessoa comece certo, sabendo o que como que deve ser uma ejaculação, qual que é o tempo que precisa ter certo, o que envolve a ereção, como que funciona o pênis. Então muitas vezes chega ali o jovem adolescente ou jovem, e é muito importante isso, porque o cara já começa com esse conhecimento certo. Olha, funciona assim, você precisa funcionar desse jeito, precisa funcionar assim, e se não tiver assim é porque tem algum problema. Aí o cara, poxa, então doutor, eu acho que na masturbação eu já percebi alguma coisa assim. Ah, legal, então vamos fazer os exames aqui e vamos descobrir se tem algo para se fazer antes que você venha sofrer com problema. Porque hoje a ciência evoluiu a ponto de a gente conseguir identificar o problema antes de ele se apresentar. Uhum. Então o cara está lá na nossa frente, a gente consegue trabalhar nessa questão da prevenção, do conhecimento e tudo mais. Faz toda a diferença. A orientação é muito importante, gente. Vida sexual não é que nem eletrodoméstico. Entendeu? Não tem garantia estendida. Não vem com manual. Não vem com manual, nada. Então você tem que procurar se informar, porque a partir do momento que deu o problema, você tem um problema para resolver. E às vezes você vai por uma solução paliativa para passar uma dor, uma inflamação, mas você não sabe como é que isso pode evoluir. Agora, uma questão delicada. Dr. Flávio Machado, como é que é a condução psicológica? Isso é muito importante, do paciente que chega ali e está tímido e o cara não sabe por onde começar a falar com você, por onde colocar a situação dele. Como é que você leva ele para o ponto ali, deixa o cara à vontade? Como é que é feito esse trabalho? Isso é um processo. Eu falo que a gente oferece para ele uma experiência, porque ele precisa desse caminho. Ele chega lá... Tudo bem que ele teve que vencer muita coisa para chegar lá, mas ele ainda está travado. Ele está cheio de armas, ele está ainda com aquelas armaduras medievais, né, preparado para qualquer impacto. E é onde a gente vai começar a falar, deixar ele mais à vontade, tem as cabines individuais, que ele vai se sentir protegido, já começa um ambiente mais acolhedor, tem os vídeos que ele vai ver, né, que vai trazer informação de credibilidade nessa área. Aí ele vai passar para um profissional de enfermagem que vai quebrar o gelo com ele, vai fazer ferição de pressão, a glicemia. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe é uma boa ideia, os caras. Por enquanto a gente só tem cafezinho, água. Põe pelo menos um licor no café lá, né? Não, porque deve ter muitos casos, né, que como é que fala? O paciente chega lá e na hora de botar para fora, quer dizer, no bom sentido, né? Sim. Na hora de botar para fora, trava tudo, Trava. E aí o cara, a gente começa aos poucos, a gente vai igual mineiro, pelas beiradas, entendeu? A gente vai deixando o cara, ele vai vendo o ambiente. E por si só, ele vai vendo que ali é um lugar seguro. Ali é um lugar que ele vai ser protegido, vai ser respeitado, né? E aí a gente vai quebrando esse gelo. Quando chega para o médico, a gente já está com um relacionamento começado já. Entendi. Então a gente já vai falando. A gente não vai ficar perguntando para ele assim, viu? Me fala aí, o que aconteceu? Não, a gente vai falar, viu? Na masturbação, como é que tá?
Sabe, não vai perguntar, viu? Não pode ser uma inquisição, né? Sabe, não pode ser uma coisa pesada. Tem que ser uma coisa mais leve. Falar, viu, a gente é homem também, meu. Vamos falar a realidade aqui. Como que tá aqui, tá no meio do sexo, tá perdendo a dureza mesmo? Como é que é? Se você chegar a falar pro cara assim, a fazer uma pergunta fria pro cara, falar assim, viu, vem cá, você tá broxando mesmo? Pô, o cara vai se sentir e falar, não, peraí, não, eu? Não, doutor, de jeito nenhum. Mas falar assim, viu, como é que tá esse nível de dureza? Ele tá aquela dureza igual da juventude ou tá menos um pouco? Não, já tá menos, doutor, já percebi. Ele vai entendendo que ele tá ali para ser ele mesmo. Ele não tá no mesa de um boteco que ele faz 7 vezes na noite. E é tudo mentira. Claro. Entendeu? Ali ele tá para ser ele mesmo. É uma oportunidade que ele tem na mão dele. Porque se ele não resolver ali, ele vai resolver onde? E geralmente o cara já foi, sabe, em urologista, já foi em um monte de lugar. Ele não vai, ele vai perder aquela oportunidade de novo? Não pode. Na verdade, em suma, meu amigo, é um papo com um amigo seu. Só que esse seu amigo é um médico urologista. Quer dizer, você vai falar com ele tudo que você falaria com um amigo. Só que você vai ter respostas técnicas, né? De soluções factíveis, não são paliativos. Eu vou, falando em coisas factíveis, vou pedir uma licencinha sua aqui para fazer um agradecimento. Que uma coisa factível, meu amigo, é você se divertir na quinta à noite, das 6 da tarde à meia-noite, ou no sábado, viu, doutor? Das 6 à meia-noite, e você chega lá no Old School Pinball, que é o maior clube de fliperama da América Latina, você paga uma entrada e você vai brincar em todas as máquinas, quanto você quiser. Legal. O ambiente que você está vendo aí no vídeo é fantástico, é maravilhoso, é uma viagem no tempo. Você pode ir com um amigo teu para recordar a tua juventude, a tua adolescência, mas você pode levar seu filho para essa cultura que é fantástico. Eu já levei o meu lá e ele quer ir apenas toda semana, né? E dane seu pai tem coisa para fazer. Olha que demais, tem máquinas aí que vão desde 1957 até o começo dos anos 90, tem arcade, tem Cavaleiro Negro, fora que tem pista de dança, você pode fazer uma reunião com a galera lá, tá legal? Músicas dos anos 80 e 90 também, o ambiente é todo retrô, tem um bar com coquetéis fantásticos, com salgadinhos que você vai querer comprar de quilo para levar para casa, quer dizer, fez um aniversário aí, uma confraternização de empresa, matou. Ó, no Instagram é @oldschoolpinball, com 2 L's, e o telefone você pode ligar para fazer a sua reserva agora ou quando você quiser. É 11 991 578 872. E já que a gente falou de coquetéis e petiscos, eu quero recomendar para você a Golden Prime. No Instagram, @Golden Prime Oficial. Nos eventos do Café com Bobagem, quando a gente recebe as autoridades no camarim, né? Recebe artistas, prefeito, governador, recebe cantores, atrizes, atores, quer dizer, a gente tem que ter o cuidado de oferecer coisa boa, coisa selecionada. E a Golden Prime não falha, porque são grãos, você tem grãos confeitados, grãos naturais, você tem tâmara, você tem amendoim, você tem caju, você tem castanha do Pará, enfim, você tem o milho torrado, que é um clássico hoje, com uma cervejinha ou um whisky, e nada frito, é tudo torrado, é tudo assado a seco, e você se livra do colesterol, ajuda inclusive a sua saúde sexual, por que não? Instagram, @Golden Prime Oficial, e para sua empresa ou para o seu encontro com amigos, o telefone é 11 940 082 357. Deixa eu voltar com meu amigo Dr. Flávio, que está me dando vontade de comer comida também, né? Desse jeito aí é meio complicado. A diferença fundamental, Dr. Flávio, entre o cara se automedicar, você já falou isso de certa forma, mas vale a pena a gente bater nessa tecla. Ou procurar uma clínica especializada. Porque alguém pode falar para você, não, mas vai ali na farmácia e compra não sei o quê. Vai ali na casa de produto natural e compra não sei o quê. Então estabelece para a gente a importância dessa diferença. Assim, hoje tá uma coisa assim muito divulgada, muito difundida, o uso irregular, sem acompanhamento médico, indiscriminado de estimulantes sexuais. Oi, então hoje nós temos, eu até brinco, né? Eu tô andando assim na rua, eu vejo uma caixa, é sempre a bendita da Tadalafila jogada num canto. Por quê? É a forma mais, vamos dizer assim, fácil, entre aspas, que o homem tem de resolver o problema. E aí ele vai numa farmácia, ou ele pega com um amigo, ou ele compra numa banca de jornal, e acaba empurrando o problema para frente, trazendo outros também.
Porque o uso ao longo dos anos dessas medicações fora dos parâmetros, ele vai trazer outros problemas. Aí é onde a gente entra no perigo da coisa. Porque além de o problema continuar piorando, que é um problema que ele vai evoluindo ao longo dos anos, ele vai trazendo outros problemas. Problemas da parte cardíaca, da parte de funcionamento de outros órgãos. Que tem cara que usa quase todo dia isso. Eu já peguei um paciente, já atendi um paciente que tomava 8 comprimidos de Viagra ao mesmo tempo. Mas aí não dá um infarto no cara? Porque existe uma dosagem pré-estipulada, né, doutor Flávio? Por exemplo, infarta, na verdade, assim, ou você infarta na primeira tomada, ou você vai infartar na sequência, ao longo dos anos, porque vai sobrecarregando o sistema cardiovascular. Então você vai, porque assim, você começa tomando 1/4 de comprimido e faz um efeito maravilhoso. Aí você fala assim, nossa, então quer dizer que isso aqui é a solução dos meus problemas. Preciso me expor, ir numa consulta para isso. Já resolvo aqui mesmo o negócio. Pronto. Só que vai passar o tempo, aquela 1/4 de comprimido já não vai fazer o mesmo efeito. Porque vai piorando o problema. Aí você toma metade. Aí depois vai piorando, você toma um inteiro. Aí vai piorando, você está tomando 2. Vai piorando. Tem o cara que chega num desespero que vai tomando 10 comprimidos. Ele vai achando que aquilo vai trazer uma solução para ele. Lê do engano. Porque ele vai se enganando, esse problema vai avançando, aí chega num ponto que às vezes chega lá pra gente, de 5, 10 anos de evolução de doença, com um grau de dificuldade de tratamento maior por conta disso. Então assim, é igual, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, poxa, se você suspeita que você tem colesterol alto, vou dar um exemplo. Eu suspeito aqui pelos meus sintomas que eu tenho colesterol alto. Você vai na farmácia, compra simvastatina e começa a tomar? Não. Ninguém faz isso. O que você faz? Você vai primeiro um médico, clínico geral, ou cardiologista, ele vai pedir os exames para você. Se tiver o colesterol realmente baixo, ele vai receitar um remédio, daí você vai, aí sim você vai tomar um remédio, né? Só que na área da medicina sexual, como o tabu bloqueia tudo, é o que você faz. Se você suspeita que você tem alguma dificuldade nessa área sexual, você vai lá, compra um remédio e começa a tomar. Porque é muito difícil você se expor a isso. Você agendar uma consulta, você procurar ajuda, você reconhecer que você está tendo esse problema. Então, vai empurrando para frente, né? Eu vou dizer uma coisa, fizeram uma brincadeira de mau gosto comigo. De mau gosto porque na época não tinha ninguém na área, né? Lá vem pérola. Não, é pérola. Lá vem pérola. Esmagaram 2 Cialis e puseram junto com adoçante para mim. Nossa. Aí eu tomei com café. Bicho, da manhã seguinte eu fui na praia, eu tinha que esconder uma perna, para não acharem que tinha um invasor, entendeu? Um intruso. Eu tinha que esconder uma perna, cara, e colocar o sapato nele, porque colocar um tênis, uma sandália, tinha que pôr barrar a perna na nuca, para não passar vergonha. Porque o efeito, galera, é agressivo. E hoje a molecada tá tomando isso sem precisar, muita gente, né? Ele pode falar sobre isso. É por quê? Por autoafirmação, para ficar melhor ainda. Só que daqui a pouco entra um aspecto psicológico que o cara acha que se ele não tomar, ele não vai funcionar. Não tem esse lado também, doutor? Claro. A gente está falando o quê? Basicamente, para o pênis funcionar bem, a gente precisa que o pênis ele se encha de sangue, certo ou errado? Certo. Isso aí a gente já descobriu lá na Idade Média. Que o pênis enche de sangue para ter a ereção. Ou seja, quando você perder a memória pode ser um bom sinal. Que daí... Alguma cabeça está se salvando. Alguém está com sangue. E aí, só que o que acontece? Existe um processo que se chama aterosclerose. Que é uma coisa que acontece com todos os seres humanos da Terra e que começa muito cedo, com 13 anos de idade mais ou menos, já começa. O que é a aterosclerose? É o acúmulo de placas de gordura em todas as artérias do nosso corpo. Todas. E isso difusamente. Só que as artérias penianas elas são uma das mais finas que nós temos. Em torno de 2 milímetros. Pô, já pensou isso? E aí, eu sempre brinco com as pessoas e falo assim, antes de você infartar do coração, você vai infartar do pênis. Porque é a mesma doença. É a mesma doença que vai infartar o coração ou vai dar um AVC no cérebro. Mas ele vai trazer uma diminuição do fluxo de sangue no pênis.
Aí o cara começa. Às vezes tem pessoas que demoram anos para isso. Mas tem muitas pessoas hoje em dia de 18 anos que estão chegando lá com disfunção erétil grave. Grave? Grave. De entupimento grave nesse processo. Então, isso por quê? A aterosclerose varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vai chegar com 80 anos com entupimento leve. E vai ter gente que com 20 anos vai estar com um grau de entupimento disso que vai estar afetando bastante a função do pênis. Mais do que de idade para idade, é uma questão de organismo para organismo, né? Então... Tudo. Aí a gente entra num contexto geral de condições e hábitos de vida da pessoa. Atividade física, alimentação, isso é que a gente já sabe. Atividade física, alimentação, estresse, pressão, diabetes, colesterol, genética da família, cigarro, bebida... Genética da família é um pouco complicada, né? Eu nunca perguntei pro meu pai, seu pinto levanta? Não dá. Eu nunca falo. E se ele não Ele também não vai falar. Ele vai falar, filho, quando você crescer, tem que ser que nem o papai, quebrar o lustre da sala. Assistir o filme e quebrar o lustre. Me fala o seguinte, já que estamos falando desse aspecto, autoestima... Confiança, segurança, o que um tratamento desse bem-sucedido muda na vida do cara? Porque eu acredito que deve mudar muito, né? A maneira dele se entregar ao mundo e dele confiar nele, e no trabalho, em casa, em tudo. Fala um pouco a respeito disso. Oscar, cada dia que eu trabalho nessa área, eu me surpreendo com o grau de importância que a saúde sexual tem na vida do homem. Porque a gente sabe que é importante. Sim. Todo mundo sabe que é importante. Mas cada vez que eu trabalho nessa área, cada dia que eu trabalho nessa área, eu vejo histórias que realmente mostram a potencialidade disso. Todos os caras que estudaram a mente humana, todos eles, eles chegaram à conclusão de que a saúde sexual, a vida sexual, é uma potencialidade muito grande da mente humana. E eu vejo isso através do reflexo que isso tem em tudo na vida do cara. Por mais que ele não perceba, mas isso está presente. Uhum. Teve trauma. Teve até esses dias, eu participei de uma entrevista com o Newton César. Tá. Ele falou assim, doutor, aquele jeitão dele, doutor, como é que você acha? O jogador de futebol pode fazer antes ou não? Eu falei, Newton, depende. Se ele tem saúde sexual, eu falo, ele pode fazer 1 hora antes da partida, que vai fazer bem para ele. Mas se ele não tem saúde sexual, se tem alguma coisa faltando que está incomodando ele, cara, por favor, não deixe ele fazer. Porque isso coloca o cara para baixo num nível que ultrapassa aquele quarto, aquele momento. Porque se ele tá legal, se ele tem uma saúde sexual, ele vai estar bem fora daquilo lá também. Aquilo vai ter um reflexo positivo, de ele se sentir homem, de ele se sentir desejado, de ele se sentir um cara potente. Por isso que hoje a Sociedade Internacional de Medicina Sexual está falando o quê? Na impotência sexual masculina, que é algo que é mais profundo do que a disfunção erétil só. Porque a disfunção erétil é uma coisa, né? Sim. Que afeta na cama. Mas a impotência é o reflexo que isso tem na vida do cara inteira. O cara perde a capacidade de liderar uma equipe. O cara perde a autoestima e a capacidade de criatividade dele. Porque ele passa a não crer nele mesmo, né? Exato. E o contrário também é verdadeiro. Como a gente vê esse processo, eu falo, dá vontade de tirar uma foto do paciente, aqui a gente trabalha com muito sigilo, né? É claro. Mas dá vontade de tirar uma foto e deixar guardado para mostrar para o paciente. Do antes e depois, do rosto dele. Porque, do rosto, né? Do rosto, do pinto, claro. O cara não vai querer guardar. Pinto... Vou mandar fazer um quadro. Ó, não, verdade... Eu cheguei aqui, ele estava deitado, depois ele virou uma bengala de cego, agora está um taco de sinuca. Ele foi a bengala, o taco e a minhoca. Da parte da função do pênis, a gente tem, né? Através dos exames, a gente consegue mostrar, né? O antes, como é o fluxo arterial dele antes, durante e depois. Isso a gente já tem. Tá. Mas eu tenho vontade de tirar a foto do rosto dele. Porque é muito nítido isso. Primeiro dia que ele vai lá no instituto, ele demonstra a face mais para baixo mesmo, assim. Como uma pessoa que... vítima do problema. Não né? tá legal. Tem alguma coisa que tá faltando mesmo. E aí, nos retornos, ao contrário disso daí é muito legal.
a gente começa a ver, ele começa a contar piada pra gente, a gente começa a ver o cara renascer, assim. Fala assim, porra, então quer dizer que esse cara é um cara super gente boa, mas que na primeira consulta era um cara fechado, um cara que tava difícil de lidar, um cara meio mal-humorado, um cara, pô, sabe, totalmente down ali, e nos retornos a gente começa a ver quem é esse cara. Pô, o cara que é brincalhão, o cara que gosta de conversar, o cara que é gente boa, mas tudo por quê? Porque existe algo faltando. Eu sempre falo para as pessoas, você pode ter teu colesterol em tudo certinho, tua pressão maravilhosa, você pode ter sido curado do câncer, você pode estar hoje com a tua saúde 100%, mas se você não tiver saúde sexual, desculpa, você não tem saúde. É verdade. Completa não. Então a gente vê esse reflexo. Né? Quais são os maiores sinais de uma disfunção erétil? Ó, quando a gente está falando sobre saúde sexual, é uma coisa bem mais ampla do que a disfunção erétil só. As principais é a disfunção erétil, ejaculação precoce e diminuição da libido. São os 3 principais fatores. A questão da ereção, a gente começa a perceber uma diminuição da potência. Porque antes, o certo é o quê? Ter uma ereção de 100%. Porque a ereção de 100% é a ereção de 100% da sua vida. Não a ereção de 100% dos últimos 5 anos. Que você está acostumado, ou às vezes a gente fica pensando, pô, como que está a sua ereção hoje? Né? Se você faz uma pergunta hoje dessa para o homem, você não, doutor, até que está tranquilo, está 100%. Tá, mas deixa eu te lembrar o que é 100%, tá? 100% é aquela pedra, rocha dura, tudo levantado para cima, pendurava toalha molhada. Furando o queixo. Com 20 anos de idade, né? É essa mesma ereção que você tá hoje em dia? Aí o cara dá um passo para trás e fala assim... Não, quer dizer... Não tá. O cara já manda mais ou menos. O cara fala assim, não, essa não tá. Ok, então já começamos a assumir que você não é o cara. Já começamos a assumir que você não é aquele cara top das galáxias. Ótimo. É isso mesmo que eu queria. Mas, a partir daí, a gente começa a identificar o quê? Que começa a ter algumas falhas. Vai diminuindo esse nível de ereção ao longo dos anos até chegar em torno de 70%. Quando chega em 70% dessa ereção, ele começa a ter as falhas. Que é o quê? Ele perder a ereção no meio da relação sexual. Que é o famoso brochar, né? Que chama. Não, às vezes o brochar, o cara o cara não vai nem para ataque, né? Ele fica sentado no banco. Aí é o mais avançado. Aí ele vai avançando nesse problema, vai diminuindo ainda mais o nível de ereção dele, até chegar em torno de 50% de ereção, que é onde o cara não consegue nem começar uma ereção. Ele não consegue nem penetrar. Aí a situação vai ficando mais grave. A gente está falando coisas que vão acontecendo ao longo de décadas, viu? Não é uma coisa nem perceptível, às vezes, para o homem. Porque é muito. Ele vai se adaptando, vai achando normal. Tem aqui essa posiçãozinha aqui que funciona, tem esse jeitinho, aí tem aquele comprimidinho ali que tá dando um jeitinho. Então, quer dizer, isso vai empurrando pra frente também, entendeu? Entendi. Mas ao longo das décadas, não é nem dos anos, das décadas, isso vai diminuindo. Mas o que é ideal é o que, Oscar? O cara percebeu que não tá esse nível de 100%, pode estar com 30 anos de idade, pode estar com 20 anos de idade, pode estar com 40, com 80. Procura ajuda. Não espera avançar. Que a tendência da gente, homem, é falar assim, vamos deixar piorar? É verdade. Aí depois eu procuro ajuda, né? No dia que eu ver que tá uma situação mais grave, daí eu procuro. Não deixa. Não deixa porque isso vai ter um custo alto psicologicamente. Vai ter um custo alto também nível de recuperação disso, porque vai dar mais trabalho depois para mim. Né? E vai ter um alto custo também no sentido de ele ter esse tempo inteiro de luta, né? E quem lida com o carro entendeu perfeitamente o que o Dr. Flávio Machado quis dizer, né? Bicho, o óleo é para trocar com quilometragem certa. Entendeu? Agora, se tem nego que só troca o óleo, não troca... Quando vai ver, o motor apitou, velho, fumou, já não era. Dá mais. E a gente é a mesma coisa. Eu quero pedir uma pequena pausa mais uma vez, Dr. Flávio, agradecer aqui um dos nossos principais colaboradores, que é a Skynet Rastreadores. Mandar um abraço para meu amigo Adelson, que desenvolveu essa técnica. Que o seguro, você paga o seguro caro, nem sempre ele traz a sua moto de volta, especialmente a moto, automóvel também, mas especialmente a moto. E eu digo isso porque a Skynet Rastreadores
tem um índice de assertividade quase que absoluto. É mais de 90% das motos furtadas ou roubadas ou levadas no escuro, no claro, a mão armada, enfim, são recuperados. Por quê? Porque eles instalam um dispositivo na moto que só eles vão saber, só eles desenvolveram, e o cara pode dar partida, ele pode fazer ligação direta, ele pode deslocar, ele pode botar em cima de um caminhão plataforma, a moto saiu do lugar, ou o cara tentou acessar o contato da sua moto no seu celular, como você está vendo aí, você vai ter um aplicativo que te informa, ó, estão mexendo na tua moto. Então imediatamente vem a sua parte. Você tem que obedecer o procedimento do aplicativo. E pelo próprio aplicativo você consegue acompanhar o deslocamento do seu carro. Isso é fantástico. E aí a Skynet disponibiliza a equipe dela que vai percorrer o perímetro ali onde o seu carro está, pode estar no primeiro, segundo, terceiro subsolo, não interessa. A Skynet tem um índice de assertividade incrível. Vale a pena você conferir no Instagram, @Skynet Rastreadores. O WhatsApp e telefone 11 947 794 474 Skynet Rastreadores, tá legal? E, é claro, quero falar para vocês, aí recuperou seu carro, sua moto, tem que comemorar, né? Ou você está bem sexualmente, como diz meu amigo Dr. Flávio Machado aqui, é claro que você tem que comemorar com a sua parceira. Então você faz o seguinte, guarda esse endereço aqui, ó, vacari.vc, no Instagram, vacari com 2cs.vc eventos. Olha, já atenderam ao pessoal do Café com Bobagem após o show de maneira maravilhosa. Tem coquetéis, tem massas, tem feijoada, tem carnes de todos os tipos, tem lasanha, tem o que você quiser, tem estrogonofe. Olha, eu vou parar de falar que está me dando água na boca e eu tenho que entrevistar aqui. Vai no Instagram, vacari com 2cs.vc. O telefone é 11 999 994 211. Abraço, chefe Sérgio Vacari, obrigado pelo apoio. Então vamos voltar aqui, doutor, porque senão eu já estou precisando emagrecer. Estou falando de comida aqui, é um problema. Tabagismo, alcoolismo, dependência química, tudo isso afeta? Sim, cigarro, bebida, sobrepeso, sono interfere bastante na saúde sexual masculina. Covid é uma coisa que impactou muito a saúde sexual do homem. Níveis de testosterona, tudo isso vai juntando. Não pense que vai passar sem somar, não. Tudo isso vai somando e vai interferindo na nossa saúde sexual. Mas um desses itens, eu sei que todos são igualmente importantes, mas um desses itens é essencial. Por exemplo, eu sempre gosto de tocar no sono, porque o sono você repõe célula cerebral, você estabiliza a sua função de memória, toda a parte de cicatrização, recuperação do corpo se dá durante o sono. Eu queria saber se da mesma maneira que o sono é importante para a alimentação e metabolismo, alguma dessas coisas que você falou é essencialmente importante. Olha, se fosse para escolher uma coisa que talvez que impacte mais na função sexual, duas, tá? Vou colocar. Ok. Duas. Não sei nem mim, você põe. Vamos lá. Duas, tá? Duas. Diabetes, tabagismo. Tabagismo. São as duas, assim, que eu posso dizer que... Claro que todas são importantes, todas têm um impacto muito grande, mas na minha prática de atendimento de mais de 32 mil homens nessa área, eu vejo que a diabetes avançada, ela é fatal. Assim, eu arriscaria dizer que todo homem hoje que está com uma diabetes descontrolada, ele tem um nível, uma disfunção erétil moderada, pelo menos a avançada. Infelizmente. Entendi. E o tabagismo também. Todo homem que tem mais de 20 anos de cigarro, ele tem disfunção erétil, eu me arriscaria a dizer, né? Ele tem disfunção erétil moderada a grave. Entendi. Também. Tudo isso por quê? Porque esses dois fatores, eles são muito ligados à aterosclerose, muito ligados ao avanço desse entupimento das artérias do corpo todo. Só que as artérias do pênis, elas sofrem antes, né? Entendi. É claro que a gente está falando aqui da disfunção erétil, mas também tem ejaculação precoce, que afeta muitos casais. Isso é um desequilíbrio que é fatal, assim, é uma coisa que eu recebo milhares de homens fragilizados por conta dessa questão também da ejaculação precoce. E também nós temos a diminuição da libido, que também afeta muito, porque o homem
ele tinha um fluxo de interesse e hoje ele já vê que não é a mesma coisa. Então isso afeta bastante o casal. Para você que chegou agora, estamos conversando aqui com o Dr. Flávio Machado, médico, urologista, especialistíssimo, se podemos falar assim. Não? Opa, vamos lá. Desculpa, é porque eu falei médico, né? Não, médico urologista. É que eu não sou urologista. Sou médico especialista em medicina, em saúde sexual masculina. Ok. O urologista, ele é o médico que vai cuidar da próstata, do rim, ele vai tratar homens, mulheres, vai tratar pelo plano de saúde. Entendeu? Ok. Eu sou voltado só para essa área da saúde sexual masculina mesmo. Tá bom. Então, ele não faz cirurgias, o urologista faz, né? Então, só para você não colocar isso, porque o CRM, ó... Não, fez muito bem de me interromper, porque você me interrompendo colocou tudo de novo, com todo respeito, né? Os assuntos que você que chegou agora perdeu, mas você deve assistir esse podcast desde o começo. Perdão aqui pelo meu engano. Imagina. Agora eu pergunto o seguinte, quando o cara tem um negócio que eu chamo de síndrome do lenhador, que fica tora ali e o cara não acaba o serviço. Acontece isso também, né? E o cara fica ali, às vezes até... sei lá, é nocivo, pode machucar a parceira e o cara não chega no clima. Você está falando da anejaculação, né? Ou ejaculação retardada. Uma demora para conseguir alcançar o orgasmo. Isso é algo muito estudado no mundo também. É uma disfunção sexual, é considerado uma disfunção sexual que afeta bastante a qualidade de vida do homem. Nós recebemos muitas pessoas que têm essa dificuldade. Isso geralmente está relacionado com algum nível de disfunção erétil também. Tá. Mas precisa ser tratado. E de igual forma, né? Porque a ejaculação precoce é um problema, porque acaba rápido. Sim. E a anejaculação é um outro problema que não acaba, né? Que aí ele vai trazendo outros problemas. Claro que a gente está falando sobre dois polos muito diferentes, que é sobre essa questão da ejaculação. Mas todos eles precisam ser tratados. Muito bem. Agora, você não pensa que você veio aqui, vai mostrar o seu livro e não vai falar dele, né? Fala um pouquinho desse seu livro, dessa sua obra pra gente, que é muito legal. Produção, vê se dá pra dar aqui um close aqui de maneira que não dê reflexo. Deu aí, não? Tá, ok, ó, tá na tela. Legal. Tá? Que é o livro Tudo que você precisa saber sobre sexualidade masculina. O Dr. Flávio Machado de Oliveira, que está aqui conosco, tá? Olha lá, o livrinho está na tela. Pode falar, doutor, fica à vontade aí. Inclusive, esse daqui é teu. Muito esse obrigado. Presente aqui, estou dando para você de coração. Obrigado. Não, de coração não, de pênis, né? De coração você... Ó, que legal. Obrigado. Legal, uma dedicatória para você. Mas, na verdade, assim, esse livro, Oscar, a gente fez o lançamento dele faz mais ou menos uns 2 anos. Ele é o primeiro livro no Brasil escrito sobre sexualidade masculina, escrito por um médico. Que legal. Infelizmente, né, também, porque a gente poderia ter mais opções, né? Mas isso é para o público em geral, viu? Não é um livro para médicos. É um livro de um médico para as pessoas. Então tem uma linguagem fácil de entender. Sabe aquele negócio que a gente falou? Que como que o homem vai saber o que é ejaculação precoce? Sim, claro. Como que o homem vai saber como que funciona o pênis? Como que o homem vai saber sobre a importância da testosterona? Ele vai saber através também de coisas como esse livro, que são conhecimento de segurança, de credibilidade, onde eu estou falando de uma forma fácil, descomplicada, sobre esses assuntos que envolvem a medicina sexual masculina, mas inclusive... De maneira leve, né? Inclusive isso aí não é só para homens, viu? É um livro muito interessante para mulheres, é muito interessante para adolescentes também. Bacana. Um livro bacana para você dar de presente para as pessoas, para os seus filhos, para os seus sobrinhos também, que vai quebrando o tabu, vai falando de forma... Detalhe falar, tá? Esse livro não vai falar sobre sexualismo, sobre linguagens pejorativas, sobre opções sexuais. É um livro educativo, nada. Realmente. Educativo. Tanto é que nós temos projetos em escolas onde a gente usa esse livro de forma paradidática aí, porque ele não envolve nenhuma dessas celeumas aí de políticas envolvendo o sexo. Ele simplesmente vai falar sobre conhecimento sobre essa área da medicina sexual masculina. Muito bom. E esse livro, galera, é um best-seller, tá?
É um livro que já vendeu muito. Doutor Flávio, como é que a pessoa pode adquirir aqui tudo que você precisa saber sobre a sexualidade masculina? Olha, nós temos duas formas de você adquirir esse livro, tá? Você pode ir através de todas as plataformas digitais hoje, Amazon, inclusive e-book. Quem gosta aí, quem tem o Kindle, que também gosta de ler digitalmente, tem lá através do Amazon, mas nem todas as plataformas, né? Digitais hoje, Mercado Livre e todas as outras. Isso é uma forma de você adquirir o livro. Outra forma é passando por uma consulta no Instituto Homem, porque ao final da consulta nós damos de presente, né, de uma forma de agradecimento para todos os homens que participam, que vão lá com a gente e tem essa experiência lá, finalizam recebendo esse livro de presente que a gente dá para todos. Muito legal essa iniciativa, muito simpática também. E a editora é a Pod Editora, certo? Pod Editora do Rio de Janeiro. A gente está tendo agora mais uma tiragem de 10 mil livros. Inclusive está saindo essa semana, se Deus quiser. O tratamento de disfunção erétil. O cara vai lá, se trata, ele resolve definitivamente ou exige uma manutenção? E o cara tem que ficar voltando ali. Pergunta maravilhosa, Oscar. Por isso que eu vejo que isso daqui que a gente está fazendo está iluminando a mente das pessoas. Como eu falei, a aterosclerose é a maior causa da disfunção erétil, tá? Com relação à ejaculação precoce, o que afeta mais? É a hipersensibilidade na glande do pênis. Certo. Tá? Então, o que a gente faz? Ao longo do nosso tratamento, a gente vai recuperar esse homem. E a gente vai colocar esses níveis no nível correto. A gente vai corrigir essas alterações. Então, se ele está com fluxo baixo dessa circulação do pênis, a gente vai aumentar isso ao longo do tempo. Por quê? A gente vai fazer ele voltar no tempo em relação a esse nível de entupimento. Uma compensação dessas artérias, tá? Okay. Ou seja, ele vai ganhar aí, sei lá, 5, 10 anos na vida dele, retrocedendo e voltando atrás nesse processo, tá? Isso é maravilhoso. Só que, depois desse tratamento, se ele tiver todas as condições e hábitos de vida perfeitos, ótimo, ele vai voltar daqui 5, 10 anos, tá? Mas a gente sabe que não é bem assim. Não né, cara? Não dá. Olha, você vai pra praia, mas não come camarão, não toma cerveja. É difícil. Em vez de picanha, você pede bife de soja. É difícil. E o que acontece? A gente oferece isso, ao final do tratamento, a gente oferece uma manutenção disso. Que aí não vai precisar de tratamento em si. Não vai precisar fazer as consultas recorrentes, não vai precisar fazer mudança de fórmulas nem nada. Que é algo para manter o que a gente ganhou ao longo desse tempo. Mas isso é opcional. Isso varia de homem para homem, tá? Interessante falar no nível de segurança disso. Porque o nosso tratamento ele não vai interferir em função do fígado, do coração, do rim, nada disso. Não vai interferir em outros medicamentos que ele possa tomar. Ou seja, então é uma segurança. A manutenção não tem contraindicação se o paciente estiver sendo medicado por um problema cardiológico, um problema hemodinâmico, renal, não tem nada a ver. Não, e ele usa pelo tempo que ele achar pertinente também depois. Mas é interessante esse período de tratamento para a gente corrigir esses números. Porque os pacientes chegam com números ali, alguns casos, né? Com alguns números bem abaixo do normal. É onde a gente precisa entrar em ação para reverter isso. Muito bom. Uma pergunta que eu tenho certeza que você quer saber, mesmo que seja para você falar para um garoto, sobrinho, filho, neto, enfim, se você anda de bike, pode parecer que não, mas eu ando de bike. Andar muito de bike, existe um papo assim que afeta, não afeta? Existe inclusive alguns bancos, né, de bike que são mais anatômicos, eles são vazados ali no meio e dão um suporte mais na bacia praticamente. Fala sobre isso, por favor. Olha, tem alguns estudos que estão vinculando o ciclismo, né, com algum problema, por exemplo, na próstata ou na função sexual. E tem outros estudos que provam que não tem nenhuma interferência. Então, hoje na medicina existe uma dúvida, um ponto de interrogação. A gente não pode declarar veementemente que isso interfere ou não.
Tá. O que a gente sabe é que toda atividade física é muito boa para atividade Isso sexual. eu ia perguntar também. Você tem alguma atividade física que é mais recomendada ou menos recomendada para a saúde sexual? Não, qualquer atividade física cardiovascular é muito importante para reversão, para melhora e também para prevenção desses problemas. Agora, o ciclismo ou não, isso não interfere diretamente. A princípio, o que nós temos de concreto hoje, de dados científicos, não vinculam a prática do ciclismo a nenhum tipo de problema da parte da próstata e nem da função sexual. As sociedades internacionais ainda declaram isso, que não tem relação da atividade física de ciclismo com qualquer problema de próstata ou função sexual. Ok. As consequências da idade para uma vida sexual, elas são compatíveis para o homem e para a mulher? Digo, o homem começa a ter problemas antes, ou a mulher, ou isso depende muito? Mais ou menos os dois dentro de uma faixa etária. Olha, eu diria que assim, a parte feminina, a mulher ela tem muito mais botões, né? A gente é mais simples, né? O homem, ele funciona, ele é mais... Tem mais atalhos dele. Ele é mais binário. Pra funcionar, né? O homem é mais binário, né? A mulher não, ela tem mais processos isso daí. Então, a gente vê que tem algumas disfunções sexuais que são mais comuns na mulher, por exemplo, anorgasmia ou dificuldade para alcançar o orgasmo. Isso é muito mais comum na mulher do que no homem. Uhum. Mas a partir de uma determinada idade, ou é muito mais comum como um caso clássico? Como um caso desde o início, a vida inteira, né, da mulher. É claro que a mulher ela tem uma oscilação muito grande, né? Porque a partir dos 40 e poucos anos, quando ela vai entrando aí próximo da menopausa, vai diminuindo alguns níveis de hormônio importantes para a função sexual. E ele precisa compensar isso de alguma outra forma, que aí tem aí os ginecologistas que vão falar de uma forma mais completa sobre isso. Agora, nós homens, a gente não tem uma idade certa para começar problemas. Infelizmente, né? O que eu falo é que, assim, por exemplo, a aterosclerose começa com 13 anos de idade. Então, eu não sei. Pode ser que esse homem está exposto a condições e hábitos de vida que vai fazer ele, com 25 anos, já ter a primeira falha. Né? Ou não. Ou pode ser que esse cara vai ter uma condição e hábito de vida numa região X lá do país, que tem uma alimentação mais saudável, que tem mais atividade física. Ele vai começar a ter algum problema disso com 80 anos. Mas isso varia muito. Claro que também a gente envolve a testosterona, né, que é um hormônio que a partir dos 40 vai diminuindo também drasticamente e pode interferir nessa função sexual. Tá, mesmo que a gente avance um pouquinho, produção, tem duas perguntas que eu não posso deixar de fazer. São muito importantes. Mitos sobre a saúde sexual. Me fala sobre isso. Pessoal, fala uma coisa que falam que mas não é, falam não é, mas é sim. Olha, mitos em relação à saúde sexual. A testosterona resolve tudo. É mesmo? É um mito. É um mito. Isso é um mito, você não está afirmando nada. Isso é um mito. Isso é uma fake news. Tá. Porque a testosterona, ela ajuda. Ela é um fator que interfere na função sexual do homem. Mas ela não resolve tudo sozinha. Ela não é um milagre. Entendi. Outro mito. Tamanho é documento. Ah, sim. É outro mito, outra fake news. Os estudos mostram que 70% dos homens gostariam que o pênis dele fosse maior. É mesmo? E em contrapartida, só 15% das mulheres gostariam que o seu parceiro tivesse um pênis maior. Então isso mostra que isso está muito mais na nossa cabeça do que na cabeça das mulheres, né? Então, outro mito total, né? Muito bom. E a doença daquela que faz o taco de sinuca virar cabo de guarda-chuva? É Peyronie, né, que chama? Peyronie, Peyronie. Isso é importante, porque tem gente que tem e acha que é uma deformidade incorrigível, e eu queria que você falasse, porque eu já ouvi falar que tem recuperação, né? Claro. A doença de Peyronie, a gente precisa separar a doença de Peyronie com o desvio peniano congênito. Tá. Existe algumas pessoas que nascem com um pênis com uma curvatura. Na verdade, todos nós nascemos com curvatura no pênis. Uhum. Nenhum pênis é 100% reto. Tá. Ele tem uma curvatura
que geralmente é uma curvatura dorsal para cima, né? Ou para algum lado ou para o outro, mas nada que interfira na função do pênis em si. Mas a doença de Peyronie é algo que afeta isso. Geralmente começa aí com os 40 anos de idade. Geralmente é um homem que tem algum nível de disfunção erétil leve, né? Ele não percebeu, mas ele não está com aquele nível de 100% de ereção. E é um homem que ele observa ao longo de um ano de evolução uma piora. Então, geralmente essa curvatura causa dor, essa curvatura causa muito medo. Os homens que vêm para a gente ser atendido, que têm a doença de Peyronie, são homens abalados, homens com muito medo do futuro. Como que vai funcionar, né? Gera um complexo. Gera uma dificuldade muito grande, porque tem algumas curvaturas que são de 90 graus, até mais. Vira guarda-chuva mesmo, igual você falou, mas é verdade. E isso acaba perdendo a função do pênis. Ele não consegue penetrar, isso atrapalha, né, no ato sexual ali com a parceira ou com o parceiro. Então isso atrapalha muito, afeta muito, principalmente com relação ao medo, né? O que vai acontecer? Mas é muito importante nesse primeiro ano o homem tomar algumas atitudes, de procurar ajuda de especialista nessa área, para que ele não evolua nesse problema e comece a trazer soluções, né? Os tratamentos hoje em dia mais difundidos são os cirúrgicos. Entendi. Que envolve até colocação de prótese, por exemplo. Mas existe bastante tratamento ainda, já cientificamente comprovados, que vão trazer uma mudança no fluxo natural dessa doença, que é com medicamentos, que é com tratamentos intralesionais, aplicando medicações dentro dessas placas, e isso tem uma resposta interessante ao longo do tempo. Muito legal. Você sabe que um dos maiores problemas no casamento hoje é exatamente essa questão que você citou do desvio peniano, né? O cara tem a esposa, mas ele desvia para a cunhada, para a prima, desvia para a vizinha, desvia para a amiga da filha, e pega uns desvios, rapaz, uns atalhos que o Waze não corrige, o Google Maps também não. Esse desvio é perigosíssimo. Perigosíssimo. Olha, muito obrigado a você que esteve aqui conosco até agora. Não esquece, por favor, estamos terminando aqui, você vai lá no Agora é Você.podcast no YouTube, dá o seu joinha, dá o seu gostei, tá legal? Dá a sua curtida, comenta, compartilha, critica, faz o que você quiser, sugira pautas, porque você fazendo isso, o YouTube reconhece, sabe, a relevância desse conteúdo, que é realmente relevante e faz com que muitas outras pessoas, além de você, possam receber esse conteúdo. E como eu tenho certeza que você vai fazer isso, desde já, muito obrigado. Até a próxima quarta, 7 da noite, com mais um assunto fantástico. Obrigado a todo mundo. E claro, obrigado, Dr. Flávio Machado. Obrigado, Oscar. Vamos lá. Se a pessoa quiser buscar qualquer tipo, o assunto é muito vasto, buscar qualquer tipo de orientação, tirar qualquer tipo de dúvida, qual é o endereço da internet? A pessoa pode chamar através do Instagram, drflaviomachado.médico. drflaviomachado.médico. Daí ela pode mandar lá uma mensagem, a gente interage com os pacientes, tira dúvidas, conversa bastante, e aí a gente vai ajudando todo mundo aos poucos. Tá legal, doutor Flávio, muito obrigado pela sua presença. O cara é difícil. É mais fácil, eu devia ter marcado o podcast com ele em Roma, em Michigan, na Suécia, na Suíça, mas aqui é um feito, eu consegui. Isso aí. Obrigado e até uma próxima, hein? Obrigado. Tem muito assunto pra gente conversar. Obrigado. Tchau, até a próxima, hein? Valeu.